Então vamos lá. Então, as questões de mudanças, exemplos pesados, cultura, etnia, classes. Quando falamos de composição corporal, falamos sobre discussões entre princípios subliminares de avaliar a composição. Esses termos nos colocar uma eficácia dietética ligada a uma consciência, e a consciência ligada a um esquema, o esquema está ligado aos campos operantes, entre o tratamento ligado à própria obesidade. É lógico que o circuito nos coloca acúmulos de culturas e tonéis que colocam tabelas periódicas e referências estatísticas com variações de média de massa corporal do indivíduo cujo índice de mortalidade é o mais baixo embarco das casas e causas específicas. Nessa casa chamada educação física, a questão de obesidade relaciona também algumas tabelas ligado à própria maneira que venha a ser colocado o próprio professor. Por isso que eu citei ontem os estereótipos relacionados a professores docentes ligados à educação física. Muitas vezes vai relacionar um reflexo na sua composição corporal, vai refletir também a questões também de tratamento, entendimento, e isso vai haver o que? Fatores que vêm a espelhar estereótipos, que muitas vezes a pessoa fala, como é que esse professor, essa professora, esses intercâmbios. A maioria das vezes, os piores professores você olham, que parece que não são experts também em questão de práticas, vêm a relacionar esses componentes estruturais do corpo. É bastante simples, claro, você pedir quando você entra numa sala de aula, como você vendo um professor de educação física atuando nessa destreza, nessa composição, né, do corpo humano, a se colocar cobranças de aulas práticas. Então, olha, não em questões de referências, nem em questão de defender, mas as minhas piores aulas práticas que eu tive foi o professor que muitas vezes ele coloca as maneiras que tem que ser colocadas, né? Fazer junto. É lógico que eu tive essa disposição de fazer junto com alguns alunos. Ok? Então, há maneira de você colocar o campo metódico e a necessidade de você também ter o campo de indireto ou direto de estar fazendo, para mostrar os campos de referências. Quer colocar um tipo de Capitão América, de Mulher Maravilha, não é desse jeito. Ok? Então nos coloca essa ligação entre essa pedagogia e essa carga pesada. Ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre fatores importantes entre composição corporal, é lógico que eu falei sobre magreza e exercício e irregularidade menstrual. Os pesquisadores sugerem que as mulheres fisicamente ativas em geral, assim como mulheres que praticam esportes especificamente associados à magreza excessiva, têm maiores chances de sofrer o atraso da menstruação, a oligomenorreia, ou a completa interrupção do fluxo menstrual, a menorreia. Por exemplo, as bailarinas de forma geral são esquias e apresentam uma maior incidência de irregularidade menstrual. Distúrbios do apetite constitui um grupo cuja amenarca ocorre uma faixa etária média mais alta, quando comparados com outras mulheres de idades semelhantes. Né? E aí começa a ocorrer a bulimia, a anorexia, e essas em questões de pós também gravidez, que vem a relacionar uma depressão, ou seja, são também pré-gravidez, são fatos que são manutenções, e também há uma manifestação que relaciona um conjunto ópero, não só a questão biológica, os campos de menstruações, o campo do lipido. Muitas vezes, a maioria das vezes, pode acontecer consequências incidentais culturais, constitucionais, o corpo e o brasileiro, que relaciona o homem com uma mulher, nos coloca esse ciclo de anormalidade. Então, a amenorreia nos coloca fatores de quê? Falta de apetite. Ou seja, muitas vezes, quando olha para si mesmo, no seu espelho em si, não tem aquela confiabilidade que tinha. Aí é lógico que tem que ter um acompanhamento diante de fatores que venham a desencadear, ou seja, graus importantes. É lógico que tem alguns remédios que nos ajudam a colocar ao nível de progesterona a ser, consequentemente, cuja a maneira é evoluir e diminuir esses tipos de amenorreia. Aumentar o lipido, ou seja, nas questões de colocações ligado aos grandes lábios, ou seja, a questões de vontades, desejos, com todo o respeito corporal que eu estou falando. Lógico, se tiver algum aluno ou uma aluna
em questões de menor, possa ler no dicionário, perguntar à mãe ou pai nessas questões de corporeidade. Então, essas ressignificações ligadas à menstruação. Regular significa perda da massa óssea, que ocorre em irregularidade. A pergunta é essa: tem alguns, lógicos, e anticoncepcionais e também alguns remédios ligados também à predominância que venha relacionar a progesterona, que eu falo do projeto, que eu ia falar há bastante tempo, que venha colocar, ajudar a comer, mas a questão é essa: pode prejudicar também as questões da parte da intensidade óssea, a estrutura óssea. Então, tem que haver o que? Um campo de monitoramento e um campo de mistura eclética ligado a uma testosterona, ou seja, a manipulação também, que é em destaque. Se não tem como haver um tipo de segurança que você tem com o farmacêutico, ou tipo de segurança que não tem com o próprio médico, também é bom você falar com ele, fazer um tipo de manipulação que venha ajudar nesse campo de reposição hormonal, de menstruação. Alguns falam que a menstruação, a menopausa, ela acontece só acima dos 50, 40. Acontece até com uns 14, 15 anos de idade. Eu estava vendo uma bula de um remédio, acho que é Proverá, ele que fala que 14, 15 anos. Ou seja, quando não acontece esses fatos já, pode perceber que alguma questão de traumas relacionados às emoções, que possam haver estímulos e respostas. E quando a pessoa fala isso entre esses assuntos de 14 ou 15 anos, ou seja, já coloca um índice de maneiras históricas que vem a ter essa realidade. Então vamos lá. Os métodos laboratoriais mais comuns para avaliação da composição corporal, é lógico que muitas vezes a pessoa pode até se alimentar, como volto a dizer de novo, mas muitas vezes na sua intensidade regional, nas articulações do acrômio, nas articulações do pulso, nas articulações totalizadas que tem o corpo, possa haver a fraqueza e muitas fraturas. É lógico que a gordura em si, o processo que ocorre diante do hormônio que vem a se destacar, é algo interessante. Mas pode haver o que? Uma sarcopenia nos campos de reflexo. Embora a própria mulher já tenha uma predominância ligada à gordura, isso são colocações ligadas a atividades. Embora possa tomar algum tipo de remédio que tenha uma predominância tão grande que foi orientado, mas possa fazer uma atividade, um exercício físico de impactos que venham a relevar o seu respeito corporal. Ok? Então a questão é essa, entre o ginecologista, o endocrinologista. Isso representa uma série de doenças com a difusão da tireoide, ou seja, a hipófise. Tem pessoas que muitas vezes chegam em destacar numa academia que tem problema da hipertireoide, que já tomou várias substâncias, né, que vão ajudar a aumentar a massa muscular e tem um problema de hipertireoide. Aí, eu não estou engordando. Olha só, a palavra engordar tem um campo de cultura que ainda está relacionado intimamente, que há uma diferença muito grande de engordar e massa magra. Massa magra e gordura. Mas a pessoa quer engordar para demonstrar que está bem ainda. Tem esses termos que relacionam a gordura e o campo cultural. A gordura e o campo de menstruação, que vem a haver modificações excelentes entre longitudes ligadas ao baixo risco de câncer e outros fatores que venham relacionar as proporções ligadas aos benefícios e à saúde. Aonde há uma saúde, há um método. Aonde há uma saúde, há uma educação. Aonde há uma educação, há pesquisas, há laboratórios, há avaliações, há composições, há uma distinções em cada composição. Em cada composição que é uma distinção, há um tipo de antropometria diferenciada. Cada pegada, cada gesto, cada situação vai colocar um fator que venha a avaliar essas circunferências relacionadas. Então, a avaliação indireta, você pode olhar no campo perceptivo, mas essa avaliação indireta não é questão de você julgar os campos de judiciência ligados ao próprio corpo, nessa questão de proporções corporais, mas a avaliação indireta é só olhando e falando, não, vou fazer desse jeito. Mas a avaliação direta, depois que você vai tendo esse processo, e essa maturidade relaciona resultados que possam ter sucessos diante do próprio cliente ou do próprio treinador, ou própria treinadora que relaciona esses papéis sexuais ligados à própria educação física e nesses estereotipos. Então, a maneira da gordura corporal é bom? É lógico. Então, a pesagem hidrostática, segundo Weilig, 2003, algo interessante entre o treinamento progressivo, onduloso, os campos de esperma-menino que ele fala ali, em questões de iniciação precoce, e nos coloca uma maneira importante. Lógico que tem a Weinig, que está ligada à educação, ligada à psicologia, e coloca